Olá pessoal, agora resolveremos a questão 7 da lista. Eu acabei já sublinhando os dados importantes dela, então vocês vão ter um tempo para ler aí. Mas basicamente nós temos uma empresa de comunicação e eles querem fazer um desenho de um objeto real, ou seja, o que isso nos lembra? Uma escala. E ao longo do problema ele vai nos dando informações importantes, como por exemplo, o guindaste ele é equipado, o navio é equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento, certo? Então, os objetos reais, nós temos aqui o guindaste tem 15 metros, a esteira 90 metros. Já no desenho desse navio, o guindaste, que vou representar pela letra G, ele deve ter altura entre 0,5 centímetros, né, e 1 centímetro. Então, vou colocar um xizinho aqui pequeno, tá? E a nossa esteira, ela tem que ser o quê? Tem que ser superior a 4 centímetros, certo? Porém, pessoal, vamos só pensar numa coisa antes. A nossa escala, eles aqui, o desenho deverá ser feito numa escala 1 para x, certo? Então, o que acontece, pessoal? Quanto menor a escala, no caso, quanto maior o denominador aqui embaixo, certo? Quanto menor o denominador aqui embaixo, maior será nosso desenho, certo? Isso é só uma coisa para a gente ficar ligado, ok? Por exemplo, eu botei o 2250 aqui como um exemplo, certo? Então, mas isso foi só um comentário. Como resolveremos essa questão? Primeiro vamos trabalhar com o guindaste. Eu vou calcular as escalas. Então, eu sei que 15 metros equivale a 1.500 centímetros, enquanto 90 metros equivale a 9.000 centímetros. Vou calcular as escalas, então 0,5 está para 1.500, certo? E 1 está para 1.500 também, certo? Ok, aqui embaixo já está pronto, né? Não temos o que calcular. E aqui em cima nós temos que calcular. Nós podemos trabalhar como frações, então 0,5 é igual a 1 meio, dividido por 1.500. Lembra que 1.500 sobre 1, né? Então, trabalhando com divisão de frações, eu copio a primeira vezes o inverso da segunda. Eu obtenho, então, 1 sobre 3.000. Ok. Então, o que isso nos diz? Nos diz que o nosso x grandão, que é esse x aqui, da escala, ele, nesse caso, ele tem que estar entre 3.000 e 1.500, certo? Porém, não é só isso e está pronto, pessoal. Nós temos que considerar o caso da esteira também. Então, a esteira nós temos 4 sobre 9.000. Isso aqui vai nos dar quanto? Nos dá, eu posso simplificar por 4, né? 1 sobre 2.250. Agora, lembrem o que eu falei. Por exemplo, quanto menor o número aqui embaixo, certo? Maior o nosso desenho. Por quê? Por exemplo, se eu pegasse aqui um x igual a 3, certo? Para o x igual a 3, se eu fosse fazer a escala, né? O x não pode ser 3, pessoal, eu estou pegando só um exemplo. Se eu tomar o x igual a 3 e calcular a escala, 9.000, eu vou ter 1 sobre 3.000, certo? Então reparem aqui, eu tinha um número menor no denominador, que era o 2.250, e dava um objeto de 4 centímetros no desenho. Enquanto aqui não, eu tinha 3.000 no denominador e deu um objeto de 3.000 centímetros, porque eles são inversamente proporcionais, esses valores. Então, daqui já podemos obter um ponto. Eu vou começar duas linhas de raciocínio e vocês vão ver qual vocês se adaptam melhor. Aqui eu acabei chutando um valor, que não podia ser, no caso 3, e cheguei que não pode ser 3.000 o x, certo? E aqui eu tinha um x igual a 3.000. Olha, e agora? Como que eu vou descobrir? Provavelmente aqui tu já vai estar naquela pressão da prova, tu vai acabar olhando, 2.250, então vou marcar o que tem 2.250 ali. Provavelmente, né? Provavelmente não, você vai acabar acertando se você pensa assim, mas a gente não quer contar só com sorte ou chute. Nós queremos saber as coisas. Então, aqui eu vou fazer o que, Como eu tinha dito, o nosso x, ele vai ter que ser menor do que 2.250, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pensar na intersecção entre essas coisas. Eu posso desenhar o gráfico. A gente aprendeu lá no ensino fundamental, se eu não me engano, que a gente pode representar isso como intervalo, certo?
eu vou ter esse aqui, ó, 2.250. E eu vou pegar tudo que está menor do que isso. E aqui eu vou ter 1.500 e 3.000, certo? E vai estar pintado aqui no meio. Eu vou fazer o pontilhadinho, bababá, bababá, e marcar o que está em comum. O que vai estar em comum? Esse intervalo aqui, ó. E qual que é esse intervalo? É o do 1.500 até, opa, aqui é x maiúsculo, até o 2.250. Ou seja, a nossa resposta vai ser a letra C, ok? E é isto.